que eu gostava de partilhar com os irmãos tem a ver com a forma como nós caminhamos pela vida. E a vida é um caminhar, não é? Ou seja, nós estamos como o povo de Deus e filhos de Deus, resgatados por Deus, salvos. Nós estamos numa caminhada até à eternidade. Ou seja, a nossa vida é uma jornada de um caminho até à eternidade. E a Bíblia revela-nos que ao longo de todo o seu escrito, desde o início até ao fim, nem sempre o caminho de Deus para as nossas vidas é o caminho mais fácil ou o caminho mais curto. Às vezes o nosso caminhar parece difícil, não parece fácil, não parece cómodo, e nós não compreendemos muito bem porquê, não é? Parece que andamos assim às voltas no nosso caminho, não é? E do ponto de vista humano, olhando para as nossas próprias vidas e para o nosso caminhar, parece às vezes ilógico coisas que acontecem na nossa vida e pensar, Deus, mas porquê que o meu caminho não é tão direito como eu gostaria que fosse? Ou porquê que não é tão fácil como eu gostaria que fosse? E essa mesma pergunta que nós fazemos às vezes, quando as circunstâncias são difíceis na nossa vida, ou são alteradas, ou não são lógicas para o nosso pensar. Esse pensamento na nossa mente é um pensamento exatamente igual ao pensamento do povo de Israel, lá no início. Quando Deus libertou Israel do Egito para o levar para a terra prometida, a terra da Canaã, Deus não guiou o povo pelo caminho que eles entendiam ser o mais lógico e o mais fácil. E eles perguntavam-se, interrogavam-se, porquê é que isso acontecia, não é? E nem sempre o caminho do homem é o caminho de Deus, e nem sempre o caminho de Deus é o caminho do homem. E esta verdade deve ser bem presente nas nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isto? Nem sempre a forma como nós queremos caminhar, ou que gostaríamos que a nossa vida fosse, é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E depois há um choque entre aquilo que nós desejamos e que achamos que é o melhor para nós e aquilo que Deus acha que é o melhor para nós. E nós somos seres limitados e não conhecemos todas as coisas. E quando Deus, a dificuldade do ser humano é nós compreendermos que quando Deus permite que o nosso caminho seja mais difícil ou mais longo, ou às vezes tenha um período no deserto, é porque Deus tem um propósito e Ele sabe mais à frente, verdadeiramente, porque é que está a permitir isso. E quando nós acompanhamos a caminhada dos Hebreus, nessa libertação do Egito para Canaã, passando pelo deserto, aprendemos que foi uma caminhada onde Deus deu lições preciosas ao povo e que também nós precisamos aprender nesta nossa caminhada, nesta nossa jornada até a eternidade e tirar lições práticas para as nossas vidas. Em Êxodo, capítulo 13, versículos 17, diz estas palavras: Aconteceu, se quiserem abrir, quem tem a Bíblia, alguns irmãos estão sendo a Bíblia, porque eu às vezes faço fasteios, não ponho a palavra, não é? Quem tem a Bíblia, ou o smartphone, ou a aplicação de telemóvel, se quiser acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e volte ao Egito. Oremos. Senhor, te entregamos este tempo e a tua palavra que é poderosa para transformar quando nós deixamos que ela age em nosso ser, Senhor. Por isso eu oro pelos corações, pelos nossos corações, por aqueles que estão em casa a assistir ou que irão assistir no futuro. Que tu prepares a nossa terra, o nosso coração para receber a tua palavra, que é de vida, que transforma, que traz encorajamento e às vezes traz repreensão também. Tu sabes todas as coisas, Senhor, e por isso que a tua palavra possa produzir o fruto que tu pretendes em cada um de nós e que tu, Senhor, a faças cair num coração aberto e disposto a deixá-la dar fruto, frutificar. Nos rendemos a ti nesta manhã e pedimos que nos fales em oração no nome de Jesus. Amém. Deus está a acabar de libertar o povo de cerca de 430 anos de opressão numa terra difícil. E acontece que, ao deixar
o faraó deixar o povo sair, Deus não levou pela terra dos filisteus, que era o caminho mais curto, mas decidiu levá-los por um caminho mais longo. E algumas lições que eu gostava que nós pensássemos nesta manhã. E a primeira é esta: Deus não leva o seu povo por caminhos curtos. Para Deus não existe caminhos curtos, na realidade, ou longos, existem os caminhos certos. E na nossa mentalidade, muitas vezes, nós achamos que Deus está-nos a levar pelo caminho mais difícil e que não é o caminho certo. Mas na realidade, Deus não usa atalhos. Há um ditado que diz: quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Deus sabia que se guiasse o povo por o caminho mais curto, onde estavam os filisteus, muito provavelmente dentro do povo de Israel, do coração do povo, iria haver dificuldade em enfrentar os problemas, as batalhas até que podiam surgir. Então Deus não decidiu levá-los pelo caminho mais curto. Na realidade, naquela época, o deserto era o caminho mais longo para a terra prometida. E é lógico que Deus sabia disso, que aquele caminho era mais longo. A própria Bíblia nos revela neste versículo. E Deus tinha uma razão para isso. Era que não queria que o povo, diante das batalhas que se pudessem acontecer nessa caminhada mais curta, enchesse o seu coração de terror e de medo e decidisse voltar para trás, para o Egito. Por vezes nós não entendemos os caminhos de Deus para nós. Nos rebelamos até contra Deus, reclamamos, ficamos zangados, às vezes dizemos, temos vontade de voltar para trás, não é? Em vários caminhos, em várias circunstâncias na nossa vida, não é? Nós às vezes, Deus nos abre uma porta de emprego, de repente estamos a trabalhar naquele lugar, começam a surgir dificuldades e nós não nos entendemos e começamos a dizer, mas valia que Deus não me tivesse dado este emprego. Casamos, temos dificuldades e às vezes ao fim dos anos dizemos, mais valia não ter casado. Todos nós temos dificuldades em muitas áreas da nossa vida. Não entendemos tudo e começamos a reclamar e às vezes recusamos a seguir em frente e estagnamos na nossa caminhada, deixamos de crescer, ficamos parados ou então até voltamos para trás. A verdade é que Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe qual é o plano que tem para cada um de nós, mesmo quando nós não entendemos todas as coisas. Nós não sabemos tudo. Nós somos finitos, não entendemos todas as coisas. Aliás, eu acho que nós nem sabemos nada. Nós achamos que temos o controle sobre a nossa vida, achamos que sabemos todas as coisas, mas na verdade não sabemos nada. Então, a verdade é que Deus não usa caminhos curtos para chegar a fins na nossa vida, mas usa o caminho certo. E às vezes o caminho certo é o caminho difícil, o caminho mais difícil humanamente pensando. Mas Deus tem um propósito. Ele está a preparar o nosso coração para alguma coisa lá à frente. Ele está a evitar de que nós estagnemos ou voltemos para trás. Ele está a trabalhar, a fortalecer as nossas vidas, a moldar o nosso caráter, a purificar a nossa vida. Não sei. Ninguém sabe o que é que Deus tem para si daqui a uns anos. O que nós devemos saber é que no caminho que nós estamos a trilhar hoje, seja ele difícil ou menos difícil, Deus está a trabalhar nos nossos corações. Na verdade, Deus não só nos promete acompanhar nesta caminhada, como Ele mesmo já está no final da mesma. Há uns anos eu pus-me a pensar em relação à minha vida e à minha caminhada na Terra. E às vezes preocupa-me, não é? O meu presente e o meu futuro imediato. Mas aqui há tempos, há um ano atrás, há 2 anos, Deus trazia ao meu coração um sentimento de que era Deus não só está comigo agora, mas Ele já está no meu futuro. Porque Deus não tem tempo cronos. Deus conhece tudo. Ele já está lá. Por isso eu não tenho que ficar atemorizado, nem devo desenvolver zanga interior com Deus ou desapontamento com Deus quando as circunstâncias da minha vida estão a acontecer. Provavelmente, às vezes, Deus já me está a preparar ou me está a livrar de alguma coisa no futuro que eu não consigo perceber. Deus promete estar connosco na nossa caminhada.
e Ele mesmo já está no final da mesma. Amém? Por isso, não se zangue com Deus. Eu preparei esta mensagem, como disse, na quinta-feira, e na sexta-feira experimentei na prática a própria mensagem. Quando fui tomar a vacina, tinha a vacina marcada para as 12h22. Cheguei um bocado antes para não atrasar e saí lá eram 4 horas. E desesperei-me, porque todos nós desesperamos. Quando as coisas parecem mais longas, então eu acho que Deus me estava a colocar na prática aquilo que eu tinha que pregar hoje e que eu estava a experimentar. Ninguém se pode fazer uma coisa em meia hora, gosta de fazer uma coisa em 4 horas. E depois não é só, eu estava lá, não é? E estavam lá para aí, sei lá, 300 ou 400 pessoas dentro de um pavilhão, onde numa temperatura que cá fora estavam para aí 30 graus, dentro do pavilhão estavam para aí 40 ou mais. Entrava dentro do pavilhão e vinha um vapor que quase parecia um deserto autêntico. Na nossa carne, talvez haja aqui pessoas mais perfeitas do que eu, imagino que haja, que gostam de esperar 4 horas. Eu não gosto de esperar 4 horas para tomar uma vacina. Não sei se alguém gosta. Mas, na verdade, eu estava a experimentar um pouquinho daquilo que podia ser uma jornada curta, mas tornou-se uma jornada mais longa. E eu fiquei descontente, desconfortável, irritado e zangado. E nós, na nossa vida, com Deus, muitas vezes somos iguais. Nós gostávamos de alcançar o final da jornada, ou de qualquer jornada, de um sonho, de um empreendimento, muito mais fácil, mas na realidade Deus está a trabalhar nos nossos corações e a fazer-nos, não sei. Eu sei que aprendi uma coisa há muitos anos, que é, oras ao Senhor por paciência, Ele vai te colocar numa situação onde vais ter que ser testado pela paciência. E na realidade é isso que acontece muitas vezes. Segunda verdade que eu aprendo neste texto é que há sempre uma sabedoria em Deus escondida no tempo. Olhem a sabedoria de Deus escondida no tempo. Mais à frente, no versículo 18, diz assim: por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho, e quando os israelitas saíram do Egito, estavam armados para guerrear. Há sempre uma sabedoria, Deus está a trabalhar nos nossos corações. Há sempre uma sabedoria de Deus no tempo certo para todas as coisas. Se eles tivessem saído para guerrear e conquistar a terra prometida, logo imediatamente, eles eram um povo que tinha estado escravo durante 430 anos. Eles estavam cansados, eles estavam marcados pela dor, estavam marcados pelo sofrimento, estavam marcados pelos maus-tratos e traziam muitas lutas interiores. Ainda que a situação naquela altura fosse de libertos do faraó, na realidade, aquele povo carregava dentro deles traumas, feridas. Era um povo sofrido, era um povo que estava carregado pela escravidão. E Deus, na sabedoria do tempo, Ele sabe usar o tempo para nos libertar interiormente. Aquele povo, apesar de livre do Egito, dentro deles carregavam a escravidão do Egito. Isso acontece nas nossas vidas. Deus está a trabalhar nos nossos corações, está-nos a libertar de fardos de escravidão que exteriormente já estão libertos, mas interiormente há um processo de cura sempre. E a cura, o ditado popular diz que o tempo cura as coisas. Não é que o tempo cura as coisas, é que Deus usa o tempo para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar. Então, ainda que este povo, imediatamente saído do Egito, já estava livre do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Por isso é que nós percebemos que existem muitas pessoas que se libertam de alguns comportamentos e vícios, ou seja, no imediato, mas têm um processo de meses e até anos até se libertarem completamente no seu interior disso. Quem lutou contra vícios fortes na sua vida sabe isso. Sabe que é um processo que exige tempo para ser totalmente restaurado. Quem passa por traumas da vida, quem passa por circunstâncias difíceis, precisa de tempo para a cura. Deus usa o tempo
uma forma pedagógica para transformar o nosso interior. Deus sabia que o povo, embora estivesse aparentemente livre, ainda existia muito do Egito dentro deles, por tudo aquilo que eles viveram, experimentaram, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles tinham vivido. Era um povo fragilizado, ferido, traumatizado. Essa era a verdade do povo. E Deus, sabendo disso, sabia do que eles mais à frente teriam que ser para conquistar a terra prometida. E Ele não nos faz andar pelo caminho mais curto, mas faz-nos andar pelo caminho mais longo. Nós experimentamos na nossa vida, aliás, eu acho que nós não percebemos como Deus nos conhece também. E eu acho que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E por isso Ele não faz nada à toa. Ele permite circunstâncias e caminhos na nossa vida e formas de agir e trabalhar que nós, no imediato, não compreendemos, mas que Ele sabe o que é que nós precisamos. E por caminho mais curto, iria colocar o povo numa circunstância de terror e provavelmente de desespero. E eles tinham que enfrentar um povo violento, experimentado em guerra. E Deus mudou a rota do povo para que eles, naquele processo de tempo, se pudessem armar, pudessem estar preparados para as batalhas que iriam surgir mais à frente. Então, na realidade, nós não compreendemos todas as coisas, mas precisamos aprender a respeitar a sabedoria de Deus em relação ao tempo para as nossas vidas. Deus, o Criador do tempo, sabe qual é o melhor tempo para o seu povo. Nós não sabemos. Nós queremos tudo imediatamente. E às vezes nos erros, ou seja, erramos ao querer arranjar atalhos e apressar as coisas na nossa vida. Porquê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Ou seja, Ele não é só sábio a usar o tempo, mas é o próprio Senhor do tempo. O problema é que muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus e escolhemos os atalhos e os caminhos curtos. E o erro em escolhermos os caminhos mais curtos é não estarmos preparados para aquilo que depois vem à frente. Não estar preparado pode trazer grandes problemas para a nossa vida. Nós não podemos, às vezes eu ouço assim, a fruta já não é tão saborosa como antigamente. Não se diz muito isso. Porquê? Porque parece que é apressar o crescimento. Hoje em dia a carne de porco já não é tão saborosa como antigamente. O frango já não é tão saboroso como antigamente. Porquê? Porque mete-se uma quantidade de rações e de coisas para acelerar os crescimentos, visa fruto. O fruto é o dinheiro, não é? De alguma forma. E até o consumo. Talvez nunca se comeu tanta carne como se come hoje. Não é? Antigamente eu acho que não havia tanta possibilidade de comer carne. As famílias criavam um porco ou dois e tinha que dar para todo o ano. Não é? Nós hoje devoramos carne, devoramos comida. Então a aceleração, o crescimento das coisas já não são tão boas, nem tão saudáveis. Não se pode, Deus não quer acelerar o crescimento nas nossas vidas, mas há um tempo certo. Quantas vezes os caminhos mais curtos não nos fizeram voltar à escravidão do Egito? E escolhermos achando que determinada situação irá resolver-se mais rápido e melhor, mas esquecemos que não estamos ainda prontos e fazemos as neiras. Há ilustrações na Bíblia de pessoas que fizeram as promessas de Deus no seu tempo. Há uma delas que ainda hoje existe o reflexo da asneira que foi feita, que foi Abraão e Sara. O que é que eles fizeram? O tempo estava a passar, eles estavam a ficar muito velhos, então quiseram ajudar Deus a resolver o problema de uma promessa, não foi? Deitas-te com a minha concubina, vais ter um filho e esse será o herdeiro. Mas aquilo não era o herdeiro que Deus queria. Nem era o tempo de Deus para as suas vidas. Nasceu Ismael, o que é que aconteceu? Aconteceu que hoje é o pai de todos os árabes, como diz, e são os maiores inimigos. Uma inimizade para todas as gerações seguintes. Não havia necessidade de Abraão querer adiantar o tempo para que a promessa de Deus se cumprisse de acordo com aquilo que ele queria, ou o tempo que ele queria. O resultado foi catastrófico. Ainda hoje já não há porrada, não é? Uns com os outros. Porquê? Porque quiseram ajudar Deus no tempo que eles achavam que era certo.
Mais tarde nasceu o filho da promessa, criou inimizade entre eles, foi expulso da presença ou das tendas de Abraão, Sara como seu filho, Agar como seu filho Ismael, e criou uma inimizade até os dias de hoje. Nós, quando queremos ajudar Deus, ou queremos os caminhos curtos na nossa vida, porque não gostamos, nenhum de nós, de esperar, arranjamos sempre uma maneira de estragar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes voltamos para o Egito. Isso é claro. E a ilustração mais clara é, por exemplo, alguém que está a lutar contra as drogas. Precisa de um tempo para se recuperar e precisa de um tempo para voltar novamente à reinserção dentro da sociedade. Quando se apressa o tempo, o resultado quase sempre é catastrófico. A pessoa vai cair rapidamente outra vez. Álcool, drogas, qualquer outro comportamento, qualquer outro vício, qualquer outra... Porque dentro da pessoa ainda existe o trauma do passado, precisa de se livrar de uma batalha interior que vai fazer derrotar esse gigante dentro da pessoa para que ela possa enfrentar o futuro com força. Normalmente, pessoas que se curam das drogas ou do álcool têm fantasmas dentro deles que precisam de ser vencidos para que possam enfrentar a sociedade através de uma forma liberta. Porque dentro daquela pessoa ainda existe sempre um trauma e traços daquilo que passou. No nosso comportamento, na nossa caminhada, Deus sabe, e Ele quer curar-nos e usa as circunstâncias e a dificuldade às vezes na vida para trabalhar nos nossos corações. A ideia é que o Senhor, sendo o Senhor do tempo, sabe sempre o que é melhor. E se nós apressarmos, pode acontecer que vamos degredir na nossa caminhada e muitas vezes voltar outra vez para a escravidão do Egito. Por isso, não queramos escolher os caminhos mais curtos, não escolhamos caminhos curtos e rápidos. A palavra do Senhor diz, este provérbio tem muita sabedoria. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte ou de sucesso. Quando nós queremos ajudar Deus a encurtar, normalmente vamos recolher coisas negativas para a nossa vida. Deus quer amadurecer-nos enquanto caminhamos nesta vida, está a trabalhar no nosso coração, está a livrar as nossas batalhas interiores, está-nos a transformar interiormente para que nós possamos ser quem Ele quer que nós sejamos e conquistar aquilo que Ele quer que nós conquistemos. Deus conduziu o seu povo, liderou-os numa guerra interior. Porque as maiores batalhas que existem na nossa vida não estão fora de nós, amigos. Nós achamos, deitamos a culpa ao diabo, deitamos a culpa às circunstâncias, deitamos a culpa... A maior batalha, o seu maior inimigo está dentro de si mesmo. E no lugar que você dá àquilo que vem de fora. Cada dia, por amanhã, quando você vai lavar a cara, ou pentear o cabelo para quem tiver, não tenho cabelo, portanto não preciso penteá-lo, mas lavar a cara e você olha para o espelho, aí está a pessoa que você precisa vencer todos os dias. E quando nós temos atalhos nas lutas interiores que nós precisamos vencer, normalmente acabamos derrotados. Nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas porcarias que fazemos na vida. Por isso, precisamos de saber que Deus está a trabalhar em todas as circunstâncias, mesmo quando não parecem ser as melhores. O caminho pode parecer até longo, mas Deus é o Senhor do tempo e ao conduzir-nos por esse caminho, Ele sabe aquilo que está a fazer nas nossas vidas. Deus podia ter dado vitória? É evidente. Quando o povo do Egito saiu, quando o povo de Israel saiu do Egito, da mesma forma que Deus usou o seu poder para os libertar com as pragas e tudo o que aconteceu, Deus podia ter feito igual, podia ter mandado anjos lutar contra os filisteus, ou uma peste, e os ter matado todos. Mas não era o plano de Deus fazer isso. O plano de Deus é que eles aprendessem a viver no deserto, se fortalecessem, se libertassem de todas as coisas do passado, para poderem então enfrentar o seu futuro. A demora nas nossas vidas sempre confronta o imediatismo que nós trazemos. É ou não é? Porquê é que eu não gostei de esperar 4 horas? Porque gosto das coisas imediatas. E quando as coisas demoram,
combate o imediatismo nas nossas vidas e até às vezes a falta de fé. A humilhação de um povo ter andado tanto tempo confrontou o seu orgulho deles perceberem que na realidade era Deus quem estava a fazer a obra. A provação do tempo que eles andaram no caminho mais longo confrontou de alguma forma a sua rebeldia. E se nós lermos a história do povo de Israel ao longo daqueles 40 anos no deserto, percebemos isso. Toda uma geração teve que morrer para eles poderem entrar na terra prometida. E a fome e a sede confrontavam a sua vida carnal para aprenderem a depender de Deus. E essa é a grande lição. Nos caminhos da vida, tudo isso leva a depender mais de Deus. Deus o que quer é que nós aprendamos a depender dele. Nós gostamos de ser autossuficientes, mas Deus quer que nós possamos depender dele em todas as coisas. Pessoas autossuficientes são pessoas que não se deixam moldar no seu caráter por Deus. É quando nós estamos quebrantados no nosso orgulho, é quando nós compreendemos quem nós somos e quem Deus é. É quando nós percebemos que, na realidade, nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida e que somos frágeis e que temos coisas que Deus precisa mudar dentro de nós. É nessa altura que Deus trabalha nos nossos corações. Quando eles cruzaram o mar que Deus abriu de uma forma milagrosa, na sua caminhada no deserto, eles tiveram que aprender a depender de Deus. Deus enviava uma nuvem durante o dia que ia à sua frente para guiá-los e uma coluna de fogo à noite, que representavam a sua presença. Deus foi à frente do seu povo como nuvem de dia e fogo de noite. A nuvem não só conduzia o povo durante a sua peregrinação no deserto, mas também os protegia do calor e do sol abrasante. E à noite o fogo aquecia, não só os dirigia, mas também aquecia o povo. Deus estava com eles, guardando-os, protegendo-os, fazendo-os avançar. Muitas vezes, Deus, esta frase surgiu-me, na realidade, pensando na minha própria vida. E pensando naquilo que os outros que estão à minha volta, quando olham para mim, ou quando olham para nós, podem pensar. E surgiu-me esta palavra, esta frase que eu quis colocar no sermão. Muitas vezes, Deus faz-nos passar por lugares onde outros jamais passariam. Acreditem. Às vezes eu olho e digo assim, em relação a alguém que está a passar por algum lugar difícil na sua vida, eu posso pensar assim, isto não é nada. Mas, provavelmente, eu jamais passaria por aquilo que aquela pessoa está a passar. Porque Deus sabe qual é o caminho certo para cada pessoa passar. O meu caminhar, a minha jornada de fé até a eternidade não é igual à de outra pessoa. E às vezes Deus faz-nos passar por lugares onde outros jamais passariam. Não significa que eu sou melhor do que outros ou mais forte que outros. É que Deus tem uma jornada para a minha vida. Não é? Olhar para a vida das outras pessoas e julgá-las de fora, às vezes é muito fácil. E nós dizermos, ele está a passar aquilo que não tem fé, ou Deus faz-nos passar por lugares onde outros jamais passariam e lugares onde nós jamais escolheríamos passar. Principalmente quando passamos por os desertos na vida. O deserto é quente, é seco, é desconfortável, é escuro, tem animais ferozes, mortais. Parece impossível sobreviver nos desertos muitas vezes. Mas Deus, o Deus que nos leva ao deserto pelo caminho mais longo, é o mesmo que nos conduz e fortalece a nossa fé. Amém? Nós nunca seríamos os mesmos se fizéssemos atalhos na vida para fugir das alturas difíceis. Se você está a passar uma altura difícil na sua vida, provavelmente Deus está a preparar o seu coração para alguma coisa que tem para o seu futuro. Deus está a libertar de fantasmas interiores, está a curar feridas no seu coração. Aos nossos olhos, nós focamos apenas o presente, mas Deus já sabe o seu futuro e já está lá à sua espera. E promete estar consigo durante este tempo em que você o atravessa. É claro que no deserto, Deus irá fazer água brotar. O que é que Deus fez? Deus fez água brotar das rochas. Não é? Deus fez o mar abrir-se
Deus transformou o orvalho da manhã em comida para alimentar o seu povo. E Ele tratou o povo e o seu interior durante esse processo de tempo. De certeza, os israelitas, quando chegaram do outro lado, não eram os mesmos. Primeiro porque morreu uma geração, mas no seu interior não eram os mesmos que tinham saído do Egito 40 anos antes. O interior deles estava transformado porque aprenderam a depender de Deus no meio das circunstâncias. Deus nos sustenta, Deus nos guia e Deus trabalha no nosso coração. Por isso, confie no amor de Deus, mantenha o seu foco em Jesus e deixe-se guiar por Deus nesta caminhada. Amém? Deus disse em Isaías 55:8 ao seu povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos dele são sempre muito mais altos, ainda que nós não possamos percebê-los agora. Em conclusão, gostaria que você pensasse nisto, que tu pensasses nisto. Se Deus te tem levado por um caminho que, num ponto de vista humano, não parece ser o mais lógico, nem o mais certo para a tua vida, continua a confiar e espera no Senhor. A única coisa que eu te peço e oro é que tu caminhes e caminhes. Não fiques estagnado ou parado, nem desejes voltar para trás, porque a obra de Deus é feita nas nossas vidas quando nós estamos no lugar do desconforto e da dependência e quando perdemos o controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Aí Deus ensina-nos a depender, trabalha, cura e liberta-nos dos nossos fantasmas. Ainda que o caminho pareça ser o mais longo, olha e foca-te no Senhor e caminha. Continua a tua caminhada. Com certeza Deus está à tua espera do outro lado, de braços abertos. Como fazer isso? É difícil. É muito difícil. É difícil quando parece que nada está a dar certo na tua vida, é difícil quando tu dobras os joelhos e oras e parece que cada vez é pior caminhar, parece que cada vez está mais difícil, parece que não há esperança, parece que o deserto não está nunca a terminar, parece que o caminho é tão longo. Não sei quantos de vocês já fizeram viagens assim muito longas. Não é? Eu no Brasil viajava muito e havia viagens de 11 horas, 12 horas, não é? Parecia que não chegavam mais ao fim. Intermináveis. Só de pensar às vezes que tinha que viajar, até ficava mal disposto. Tantas e tantas e tantas horas a conduzir. Mas o melhor, se estamos a passar por algum lugar difícil do nosso viver, é caminhar e cada dia entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. Talvez não compreendas porque é que Deus não te leva para um lugar mais curto. Talvez olhes para a vida de alguém e digas: parece que aquela pessoa até tem uma vida muito mais fácil, mas tu não sabes a vida de outra pessoa. Porque ela está a trilhar o seu próprio caminho, que tu jamais passarias, se calhar. Cada pessoa tem o seu caminho e o foco em Jesus, o autor e consumador da fé, e caminhar, sempre com os olhos colocados em Jesus Cristo, entregando a cada dia o teu caminho ao Senhor, confiando e deixar que Ele faça. Esta é a minha oração para cada um